Bora lá, vamos fazer a leitura de mais um capítulo da nossa Bíblia Sagrada, mais um capítulo do nosso Manual de Instruções para a Vida. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 14 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como o professor. E antes de começar aqui a nossa leitura, antes de fazer a nossa leitura de hoje, deixe aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Então sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no quarto livro de Reis, no capítulo 14, E para você que, se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para poder tocar melhor a sua vida, eu recomendo que você assista aí as nossas playlists, as nossas coletâneas chamada Quarto livro de Reis, perfeito? Então vamos fazer a leitura do capítulo 14 e no versículo 1 do capítulo 14 diz o seguinte: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reinou Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Então, no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reinou Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, todavia não como Davi, o seu pai. Ele fez segundo todas as coisas como fez Joás, o seu pai. Então ele fez, esse é um dos poucos reis ali de Israel que fez o que era reto ali aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Todavia os lugares altos não foram removidos até aquele momento. O povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Então você veja que a humanidade ela sempre precisa, se apegar a alguma crença, alguma religião, se apegar a algum Deus, para ela se sentir protegida, para ela se sentir amparada, para ela se sentir cuidada. Então a humanidade, desde sempre, desde os primórdios, ela sempre está à procura de um Deus para protegê-la, para acudi-la ali na sua aflição, na sua insegurança. E sucedeu tão logo o reino foi confirmado na sua mão, que ele matou os seus servos, os servos que haviam matado o rei, o seu pai. Então, logo que ele teve ali o reino na sua mão, ele tratou de matar todos os servos do rei, os servos que serviam ao seu pai. Porém, os filhos dos assassinos ele não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo: os pais não serão levados à morte pelos pecados dos filhos, e os filhos também não serão levados à morte pelos erros, pelos pecados dos pais. Ou seja, os pais não serão levados à morte pelos crimes de seus filhos, e os filhos também não serão levados à morte pelos crimes dos seus pais. Então ele fez exatamente como dizia a lei de Moisés. Mas cada homem será levado à morte pelo seu próprio pecado. Então cada homem será levado à morte pelo seu próprio crime. Ele matou de Edom, no vale do Sal, 10.000, e tomou Selá por guerra, e chamou o seu nome de Joqutel até este dia. Então ele matou ali no vale do Sal, no vale do Sal ele matou 10.000 homens, pelo seu próprio, ele matou 10.000, e chamou aquele lugar de Joqutel até os dias de hoje.
Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, o filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, olhemo-nos uma face do outro, um a face do outro. Então olhemos-nos um a face do outro. E Jeoás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá a tua filha para o meu filho como esposa. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu, na verdade, tens ferido a Edom, e o teu coração tem te exaltado. Gloria-te disto, e detenha-te na tua casa, afinal, porque mexerias com a tua dor, para que caias de fato tu e contigo Judá. Porém Amazias não quis ouvir, portanto Jeoás, rei de Israel, subiu a ele. E Amazias subiu e ele e Amazias, rei de Judá, olharam na face um do outro em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel e fugiram cada homem para as suas tendas. Então ali os dois reinos entraram em conflito novamente, né? E Judá foi derrotada ali por Israel. Então mais uma vez ali os irmãos estão brigando com os irmãos, né? Estão guerreando com os irmãos, porque o reino de Judá e o reino de Israel é um povo só. Apenas os dois reinos foram divididos entre o reino do sul e o reino do norte. E Jeoás, rei de Israel, pegou Amazias, rei de Judá, o filho de Joás, o filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão da esquina. 400 côvados de muro foi derrubado ali por Jeoás, rei de Israel. E ele tomou todo o ouro e prata e todos os vasos que foram achados na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e reféns, e retornou a Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás e tudo o que ele fez, e o seu poder e a forma como ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com os seus pais, e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel, e Jeroboão, o seu filho, reinou no seu lugar. E viveu Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. E o restante dos atos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ora, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas eles enviaram após ele a Laquis, e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, com os seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e fê-lo rei, em lugar do seu pai Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá.